sempre que existe uma seleção, e essa seleção não é através de um concurso em que você consiga ver ali as notas, você procura tentar entender o que a outra pessoa tem de melhor, o que a outra pessoa fez de melhor e ela conseguiu e você não conseguiu. Por que que aquela pessoa foi escolhida e você não foi escolhido? O primeiro grande obstáculo é que se você soubesse, você teria corrigido aquela falha. Você está entendendo? A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você quando você sente essa revolta do porquê não eu é, não parta para agressões do tipo, deu para fulano, que é inclusive assunto de outro vídeo aqui. Porque conhece esse ciclano? Não. Se você partir para as agressões públicas, você só vai fechando as portas. Pode ser que você tenha razão, mas a pergunta básica que eu tenho que te fazer nesse momento é: o que interessa você sair falando para os quatro ventos que aquela pessoa que conseguiu o papel no seu lugar ou conseguiu o trabalho no seu lugar, conseguiu não porque ela tenha um determinado mérito, mas porque ela fez alguma coisa que para a sociedade seria reprovável. Você não ganha nada com isso, você só demonstra para todo mundo que você perdeu. Você não está retirando o mérito de quem ganhou. Você está demonstrando para todo mundo que você foi derrotado. Então, antes de mais nada, o porquê não eu deve ficar em uma reflexão interna sua e não externe a sua derrota. Fica caladinho e aí você começa a refletir no verdadeiro porquê não eu. Um dos maiores motivos do porquê não eu na arte é porque você não vende. Por exemplo, existe no planeta Terra algum ator pior do que o Felipe Dilon? Se existir, vai ser o Alexandre Frota. Todos os dois são nomes que vendem, o que significa que para um produtor, entre escolher o Felipe Dilon ou o Alexandre Frota, ou então aquele ator de altíssima performance que consegue ter o nível do melhor ator de Hollywood, mas não é conhecido por ninguém, o produtor acaba escolhendo o cara que é conhecido. Isso é uma coisa triste, mas é a realidade, porque a finalidade do produto audiovisual, no final das contas, é vender. E vamos cair na real, vende muito. Olha, um CD da Xuxa, a Xuxa não sabe cantar, todo mundo que entende de voz sabe disso. Mas um CD da Xuxa vende muito mais do que um CD desse pessoal que está aí com canal na internet, dando aula de voz e conseguem fazer, às vezes, até mais do que o Fred Mercury fazia. Por quê? Porque existe uma viabilidade no nome da pessoa. Então, esse é o primeiro motivo. Às vezes, aquela pessoa, ela vai vender mais. E se ela vai vender mais, é absolutamente natural que o produtor escolha a pessoa que vai vender mais. O segundo motivo, ele pode ser sim de ordem pessoal. Já existe um determinado laço entre aquelas pessoas e aquela pessoa faz questão de escolher a outra. Eu lembro que eu estava uma vez trabalhando como assistente numa seleção de elenco e tinham ali várias pessoas e na hora que passou uma pessoa conhecida da produtora, ela falou: separa. Separa para mandar para quem? Para o cliente, era para fazer um comercial. Na hora que passou uma pessoa conhecida que tinha participado de um filme da produtora, a dona da produtora falou: separa, vamos mandar, porque gosta daquela pessoa. Isso acontece, isso é absolutamente normal. Então eu já te dei 2 dicas. Você tem que trabalhar a viabilidade do seu nome, você tem que ficar conhecido, você tem que ajudar o produtor a te vender. E você tem que conquistar a amizade da pessoa que escolhe. São 2 pontos importantíssimos. E aí tem outros detalhes que contam demais também, que é exatamente onde eu acho que você vai precisar de uma ajuda de terceiro, que é: será que você realmente está preparado para fazer aquilo que você pretende fazer? Porque normalmente nós temos a capacidade, isso é o normal, tem pessoas que têm um poder de autocrítica muito grande, mas normalmente nós temos a capacidade de autocrítica limitada ao nosso conhecimento. Isso é muito comum. Hoje nós temos especialistas no Facebook que eles falam sobre absolutamente tudo. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui em 11/4/2020, mais ou menos 99% das pessoas que estão comentando no Facebook são especialistas na Covid-19. Mas às vezes as pessoas não são. Às vezes você realmente
precisa aperfeiçoar um pouco mais os seus conhecimentos. Então, toda vez que você entrar no paradigma do porquê não eu, não leve o porquê não eu pro pessoal e se deprima porque você não foi escolhido. Procure formas de aperfeiçoar o seu conhecimento. Eu vou dar um exemplo muito básico. Quando eu trabalhei em Belo Horizonte, eu tinha um certo conhecimento na área de fotografia e eu tentava trabalhar como diretor de fotografia e realmente, muitas vezes, eu tive momentos de perguntar para mim por que não eu. Eu lembro que uma das partes mais, assim, um dos momentos que eu mais fiquei decepcionado foi na produção de um documentário para a MRV, porque eu trabalhava diretamente, quase como escravo, para a produtora, e a produtora sempre falava que eu era o parceirão, que eu era o amigão, e na hora que eles fecharam um institucional mais, com orçamento mais alto, eles chamaram um diretor de fotografia e eu fiquei, assim, para fazer o som, que era aquilo que eu já era conhecido. E aí eu me perguntei por que não eu. Na hora me bateu aquela mega revolta, né? Eu fiquei com raiva do pessoal e fui segurando essa mágoa, Então eu tive a oportunidade de mudar para a Inglaterra. Na Inglaterra eu estudei direção de fotografia e fui perceber que realmente o nível de conhecimento que eu tinha antes desse curso de direção de fotografia era uma coisa tão pequena, mas tão pequena que o que eles fizeram comigo naquela época, que eles me negaram a direção de fotografia de um projeto de alto orçamento, foi me proteger de eu me queimar para o resto da vida. Então aí vai a terceira dica. Um porquê não eu pode também ser um motivo para você procurar aperfeiçoar os seus conhecimentos. De repente, procurar uma pessoa mais experiente na sua área. Se você é ator, procurar um ator mais experiente. Se você é, por exemplo, técnico de som ou diretor de fotografia, colar numa pessoa mais experiente e aceitar as críticas de coração aberto, porque sempre uma pessoa mais experiente vai ter alguma coisa para te ensinar. E existe também um porquê não eu, que é puramente boicote. Puramente boicote acontece quando a pessoa não gosta de você. Se você realmente conseguiu, no passado, ter um comportamento não profissional com essa pessoa e você conseguiu fechar as portas, vai ter uma dificuldade muito grande de você abrir as portas com essas pessoas. Existem, por exemplo, no mercado de Belo Horizonte, existem pessoas que já estão tão acostumadas a lançarem frases de revolta depois de, por exemplo, acontece muito com atores que são às vezes bons como atores, mas não são bons estrategistas. Eles são rejeitados às vezes numa seleção de elenco e saem falando mal da seleção de elenco, saem falando mal da produção, saem falando mal do produtor de elenco e vão só fechando as portas com isso. Então, você precisa pensar, se você fez isso demais, talvez você já chegou ao ponto de fechar as portas e talvez não é hora de você continuar pelejando ali, porque você já chegou no ponto de não retorno. Agora, com o amadurecimento e você percebendo que naquela época você fazia muita merda, talvez seja a hora de você direcionar o seu esforço para um local que não conheça aquele lado escuro que você, obviamente, vai deixar para trás. Ou seja, pode ser que você nunca mais seja escolhido por projetos daquele grupo, porque você já fez tanta cagada naquele grupo, você já fez tanta raiva naquele pessoal, que você ficou queimado ali. Principalmente, uma coisa que não é a regra, mas acontece com muitos profissionais em todas as áreas, mas às vezes você já furou, né? Marcou de ir, não foi, ficou queimado, usou droga demais e não conseguiu cumprir compromisso, está queimado ali, procura outros pontos e tenta não se queimar naqueles outros pontos. Mas entenda que o porquê não eu ali está acontecendo por proteção, as pessoas não acreditam mais em você. Então, procure pessoas que venham a acreditar em você. E talvez teria um último porquê não eu, que seria simplesmente porque você não é o adequado para aquilo. Às vezes, a gente tenta esconder da gente a existência do racismo, a existência das características biológicas, e nas artes isso é o principal.
Não tem jeito de dar, por exemplo, para uma pessoa negra o papel de filho de uma pessoa loura, como vice-versa. Se você está retratando, se é um filme de época, às vezes num filme de época não tem espaço para uma pessoa parda, porque talvez é uma época que ainda não tinha a miscigenação. Às vezes é um filme de época que não tem, por exemplo, o espaço para uma pessoa ocupar um papel de patrão sendo negro, né? Então, assim, você tem que entender que às vezes você não é adequado para aquele papel. Existe o biotipo também. E a partir daí você trabalhar todos esses pontos, né, que é a sua adequação àquela situação. Mas o mais importante de tudo, o porquê não eu é um sinal para você aperfeiçoar, para você se adaptar, para você julgar a rede para o outro lado do barco, né? Não está dando certo naquele lado, joga para o outro lado do barco, mas nunca, absolutamente nunca cometa o erro de se revoltar e projetar sua revolta publicamente. Eu volto a dizer, no momento em que você joga sua revolta publicamente, você está falando com todo mundo que você foi derrotado. E por mais que você imagine que você está queimando o filme da equipe de seleção de atores, por mais que você imagine que você está queimando o filme do produtor de elenco, ou queimando o filme da pessoa que foi selecionada, você está gritando para toda a sua rede social, para todas as pessoas com as quais você tem influência, que você foi derrotado.